Um tanque de água tem o formato de um cone circular invertido, com base de raio de 2 metros e 4 metros de altura. Se a água está sendo bombeada dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível de água sobe quando o líquido bater a marca de 3 metros de altura. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um esquema para poder entender isso aqui tudo. Aqui está dizendo, né, que temos um tanque de água em um formato de cone circular invertido. Ok. Aqui está falando que tem a base circular, então isso aqui é um círculo, e não uma elipse qualquer. E a questão de ser invertido é que só que ele está de cabeça para baixo, né? Então é mais ou menos isso aqui, né? Está falando também que ele tem a base, né? Ou seja, esse círculo aqui, ele tem raio 2 metros. Então, vou colocar que do meio desse círculo até a extremidade possui 2 metros. E também diz que a altura é de 4 metros. Então, aqui, essa altura aqui, 4 metros. Ok. Está falando aqui, né, que existe uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto de água sendo bombeada para dentro do tanque. Então, eu vou colocar aqui uma setinha indicando que tem uma entrada de água aqui. E reparem bem, gente, aqui a gente tem metro cúbico por minuto. Metro cúbico é uma medida de volume. E esse volume aqui está por minuto. Ou seja, esse 2 metros cúbicos por minuto, né, que é a taxa de entrada de água, é uma variação de volume por tempo, dV/dt, que no caso aqui é igual a 2 metros cúbicos por minuto. Ok, isso aqui são os dados do problema, né? Ah, e tem mais um aqui, né? Está pedindo para encontrar a taxa na qual o nível de água sobe quando o líquido bater a marca de 3 metros de altura. Então, tem um líquido entrando aqui, e esse líquido ele forma um conezinho menor dentro desse cone maior, né? À medida que o líquido vai entrando aqui, essa água aqui vai subindo de nível. E em um tempo mais para frente, a gente tem que esse mesmo cone vai estar com a água em um nível mais alto. E nesse problema, ele está pedindo aqui a taxa na qual o nível de água sobe, né? Então, está querendo saber qual que é a velocidade que essa água aqui está subindo. Especificamente, quando essa água aqui bate a marca de 3 metros de altura. Então, essa altura aqui, né, de 3 metros, quando a água chega nesse ponto. Aqui a gente tem que colocar também, né, que continua entrando água da mesma forma. E as medidas do cone, do recipiente, né, continuam a mesma coisa. Aqui continua sendo 2, a altura do cone continua sendo 4. O que muda é o volume que está aqui dentro, o volume de líquido, e também a altura do líquido. Outra coisa que muda também, né, que é interessante de reparar, é o raio que esse conezinho menor feito pela água tem, né? Porque aqui ele tinha um raio pequeno, aqui ele passou a ter um raio um pouquinho maior. Da mesma forma que aqui ele tinha uma altura menor e aqui ele passou a ter uma altura maior. Para ficar mais fácil da gente
lidar com essas medidas, eu vou dar nome para cada uma dessas coisas. Eu vou chamar a altura de H, sendo que a altura do líquido eu vou colocar como um H minúsculo, e a altura do recipiente, que é uma coisa fixa aqui, eu vou colocar como um H maiúsculo. O raio do líquido eu vou colocar como sendo um R minúsculo, e o raio do recipiente eu vou colocar como sendo um R maiúsculo. Então, acho que eu já dei nome para tudo que estava aqui, né? E vamos separar aqui quais são os dados fornecidos pela questão. Olha só, está falando aqui, né, que o cone e tal, o raio é 2, o raio maiúsculo, né, o raio do cone inteiro é 2, e a altura de 4 metros, né? H maiúsculo igual a 4. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque, é uma taxa de ali. Então, a gente também tem, né, que o dV/dt é igual a 2. Vou colocar as unidades aqui, né? E está pedindo, né, para encontrar qual é o nível quando a água bate a altura de 3 metros de altura, né? E a altura que a água bate é o H minúsculo, né? 3 metros, que é esse aqui. Então, esses aqui são os dados da questão. Uma vez pegados os dados, vamos escrever aqui também, né, o que a gente precisa encontrar. Nesse caso, fala aqui, né, encontre a taxa, bom, se é uma taxa, então já vou até colocar aqui, né, dt, vamos ver do que é, na qual o nível de água, ou seja, a altura da água, né, esse H aqui, sobe quando o líquido bater a marca de 3 metros de altura. Então, é o H aqui que a gente tem que encontrar, né, a variação dele. Tendo os dados descritos e o que a gente precisa encontrar, o que a gente tem que fazer agora é só encontrar uma relação entre esses dados e o meu objeto de busca. E eu vou fazer isso a partir da nossa forma geométrica. Aqui a gente tem que o nível de água ele forma um cone, né? Então, a gente pode relacionar a altura, o raio, a partir do volume de um cone, né? A fórmula do volume para um cone circular é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Para quem não conhece essa fórmula do volume aqui, pode pesquisar no Google, vocês vão encontrar isso aqui como sendo a fórmula do volume de um cone circular, né? A partir dessa equação, eu relaciono volume com a altura aqui do líquido, né? Então, se eu estou procurando uma relação entre a variação do H com esses dados que eu tenho aqui, e um desses dados é a variação do volume, então eu posso vir aqui fazer a minha derivada, que eu vou encontrar a relação entre a variação do volume com a variação dessa altura H aqui. Para este caso, a gente tem que o volume ele varia com o tempo, né? Então o volume aqui é uma função do tempo, né? Porque o volume vai aumentando aqui, o volume de água. O H, que é a altura do líquido, também está variando com o passar do tempo, então ele também é uma função do tempo. E esse raio que está aqui, ele também varia, né? Aqui embaixo o raio era pequenininho, aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, o raio também é uma função do tempo.
Logo, se a gente derivar isso aqui do jeito que está, a gente vai encontrar 3 taxas de variação relacionadas. No entanto, o enunciado só dá a informação de uma delas, a outra é o que a gente está procurando, e essa terceira aqui, que seria o dr dt, que a gente ia encontrar pela derivada aqui, a gente não vai ter informação nenhuma sobre ela. Por causa disso, é interessante que a gente manipule essa equação aqui algebricamente para que esse R ele não apareça na nossa equação. E se ele não aparecer ali, a gente vai conseguir, tirar esse problema futuro que a gente teria. Essa manipulação algébrica pode ser feita a partir do nosso esquema aqui, tirar alguma informação desse esquema. Veja bem, se eu traçar uma reta que passa no meio do cone, formamos aqui 2 triângulos retângulos, sendo que esse cateto do triângulo maior é o 4 metros, ou a altura H maiúscula. Esse outro cateto é 2 metros, ou o R maiúsculo. Esse cateto menor, do triângulo menor aqui, é a nossa altura H minúsculo. E esse outro cateto, menorzinho aqui, é o raio minúsculo. Então, eu posso encontrar uma equivalência para o R minúsculo a partir de uma semelhança de triângulos. Uma vez que o R minúsculo está para o H minúsculo, da mesma forma que o R maiúsculo está para o H maiúsculo. Então, o R minúsculo vai ser igual a H minúsculo vezes R maiúsculo sobre o H maiúsculo. Passei isso aqui para o outro lado multiplicando. E a gente tem que o raio ele pode ser dado em termos da altura, Uma vez que o raio maior ele é fixo em 2 e a altura maior aqui ele também é fixa, que é 4. Logo, a gente tem que o raio, para este caso, simplificando aqui, ele sempre vai ser a metade da altura. Essa relação aqui, gente, é interessante de avaliar, porque aqui, à medida que o nível da água vai subindo, o raio vai ficando um pouquinho maior. E a partir daquela dedução que a gente fez ali, a gente sabe que quando você tiver 3 metros de nível, o raio aqui vai ser 1,5. Se você tivesse aqui, por exemplo, 2 metros, o raio aqui seria 1 metro. E por aí vai. Isso a gente sabe por causa dessa dedução aqui. O raio é igual a metade da altura, para este caso. Então, aqui nessa minha equação, que eu relaciono o volume, o raio e a altura, eu vou substituir o raio por H sobre 2. Então, fico aqui com o volume é igual a π H sobre 2 ao quadrado, que multiplica H, sobre 3. Resolvido esse quadrado aqui, vou colocar aqui o π sobre 3, que é tudo constante, Fica aqui H ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vezes H. Juntando tudo isso aqui, eu vejo aqui 3 vezes 4 dá 12. Aqui π H ao quadrado vezes H, fica com H ao cubo. E quando a gente substitui o raio ali, chegamos até uma forma mais simplificada aqui para a nossa equação do volume de um cone elíptico.
Então, essa aqui é a nossa equação de relação. Relacionamos o V com o H, né? Uma vez encontrada essa equação, a gente pode derivar e encontrar a equação das taxas relacionadas. Então, vamos fazer isso aqui. Para derivar, a gente vai ter que utilizar a derivação implícita. Então, a derivada de um lado igual a derivada de outro. A derivada desse aqui vai ficar dv dt. E a derivada desse outro lado aqui, a gente tem π sobre 12, que é tudo constante, né? Então, coloca ele aqui para fora para ficar mais simples a nossa derivada. O h, ele é uma função do tempo, né? E essa função do tempo está elevada ao cubo. Então, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. A regra da cadeia diz que a gente tem que derivar a parte de fora e multiplicar pela derivada da parte de dentro. Então, ficamos com o π sobre 12 aqui, né? Que multiplica a derivada da parte de fora, né, de h ao cubo, fica 3h ao quadrado. A derivada da parte de dentro é a derivada de h, né? Fica aqui dh dt. Então, isso aqui é a nossa regra da cadeia para esse caso aqui, né? Então, aqui dá para simplificar esse 12 aqui com o número 3. dv dt é igual a π, que multiplica h ao quadrado, vezes a nossa derivada aqui, né, dh dt. Isso aqui dividido por 4. No enunciado, pede para a gente encontrar esse dh dt aqui, né? Então, eu vou isolar ele para que a gente calcule mais facilmente depois. Para isso, eu vou passar essa coisa toda aqui para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar aqui com 4 sobre πh elevado ao quadrado, que multiplica dv dt. Né? Como isso aqui era uma fração e eu passei para o outro lado, então é só multiplicar pelo inverso dela. Isso aqui é igual a dh dt. Então, gente, encontramos aqui uma equação que relaciona as taxas de variação, né? A taxa de variação do h e a taxa de variação do v. Essa aqui é a equação das taxas relacionadas. Com essa equação em mãos, para terminar a questão agora, é só substituir os valores. Foi dito aqui, né, no enunciado que a gente quer encontrar a variação do h quando a altura h minúsculo é 3 e o dv dt é 2. Então, substituindo os valores, eu fico aqui com 4 sobre π vezes 3 ao quadrado vezes 2 é igual ao dh dt. Fazendo as continhas aqui, né? Eu fico com 8 sobre 9π é igual ao dh dt. E essa aqui é a nossa resposta final. Encontramos qual
é a variação da altura em relação ao tempo para as condições especificadas. Isso quer dizer que o nível da água aumenta em relação ao tempo nessa quantidade.